A paz vos seja multiplicada. Como eu glorifico a Deus por esta equipe maravilhosa, desde os que operam no som, quanto aos que estão aqui para dirimir as possíveis dúvidas, respondendo às perguntas, desde a mais simples, a mais capciosa. Bem verdade que isto gera duas grandes expectativas. A expectativa do palestrante e a expectativa daquele que pergunta. Mas neste primeiro momento, eu quero, já que o meu subtópico ou subtema é divórcio, um assunto por demais discutido e com muitas controvérsias, mas eu trago aqui, nesta reflexão, o livro de Malaquias, capítulo 2 e o versículo 16. 2 e 16. Está escrito assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, eu quero falar ou dar um tema com base neste texto, que está no próprio texto. Deus odeia o divórcio. Esta palavra, há pouco tempo, a palavra odeia. Eu me utilizei dela e alguém protestou que Deus não odiava. Eu disse, olha, eu estou dizendo aquilo que está escrito que Deus odeia o divórcio. Então, se está escrito que Deus odeia, é porque Deus odeia mesmo. Mas para se fazer entendido essa expressão que é muito forte, certamente é, porque Deus é amor, está escrito também, e a Bíblia não se contradiz. Esta palavra aqui proferida por Malaquias, bem verdade, inspirada por Deus, através do próprio Deus, através do Espírito Santo, esta palavra odiar é um antropomorfismo, é aquele atributo dado, aquele atributo a Deus das faculdades humanas. Então Deus se utiliza deste atributo, como em Gênesis 8 e 28, a Bíblia também traz uma expressão, e tantos outros textos do antropomorfismo. Então isso é um antropomorfismo. E Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, ele diz o seguinte, que nós devemos irai-vos, mas não pequeis. Então, quando esta palavra, ela traz uma conotação de julgamento, de juízo sobre algo que está fora do projeto, fora do plano, fora da vontade de Deus. Então, certamente, nunca foi a vontade de Deus, tanto é que a Bíblia diz que do princípio não foi assim. Glória a Deus. E os propósitos pelas quais Deus idealizou o casamento foram outros, tá certo? Deus, não obstante o homem viver em um lar perfeito, no melhor lugar do mundo chamado Éden, lugar de prazer, lugar de delícia,
E Deus contemplava tudo quanto havia feito, inclusive o próprio homem como imagem e semelhança sua, e todo aquele ambiente celestial na terra. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E aí Deus resolve dar um presente para o homem, e ele, sim, dá a mulher como presente. E a proposta de Deus em realizar o casamento, primeiro foi para que o homem não estivesse só. Em segundo lugar, para que ele pudesse ter alguém da mesma espécie para compartilhar sentimentos. Ele não podia compartilhar com uma macaca, ia ser muito complicado, você não acha? Ia ser complicado. E depois para ser aquela pessoa maravilhosa que estaria pronta a lhe ajudar, porque 2 é melhor do que 1, tem melhor paga no seu trabalho, está escrito sobre isto. Então, este foi o propósito pelos sagrados laços do matrimônio, Deus uniu o homem com a mulher. E também a propagação da espécie, certo? Além da questão sentimental, tinha ainda o projeto de Deus no tocante à família, a cidade, o estado, as regiões, o mundo. Amém. Então, queridos, quando o profeta Malaquias, usado por Deus, traz esta palavra, é dado aquilo que os judeus estavam fazendo pós-cativeiro. A Bíblia diz que essa expressão foi uma advertência de Deus contra a infidelidade conjugal. E Deus está condenando, na verdade, a deslealdade do homem com a mulher da sua mocidade. Aquela mulher que foi uma realização de um sonho na sua vida, na vida tanto do homem quanto da mulher. E de repente, com o passar do tempo, o homem age enganosamente. O homem começa a encontrar ou procurar defeitos para colocar na pessoa que ele jurou fidelidade, e aí ele age traiçoeiramente. Normalmente, quando o homem ou a mulher, eles entendem que não tem mais como estarem juntos, existe por trás desta vontade alguma coisa que está fora do lugar. Certamente existe uma paixão, porque o homem, ele às vezes se apega ou se enamora com alguém lá de fora, e aí sim ele começa a pôr defeitos na esposa que tem, ele começa a ver as coisas erradas e reclamar de tudo, e realmente isso aí começa a trazer dissabores. Ele deixa de assistir a sua esposa nas suas necessidades. Então, ele tem um propósito, que é deixar a mulher da sua mocidade,
para contrair um relacionamento com uma outra, e às vezes mais nova. Quando no capítulo 2, versículo 10 de Malaquias, o profeta disse: não temos nós todos o mesmo Pai, indagou? Não nos criou o mesmo Deus? Outra indagação. E aí sim, ele se atém à realidade daqueles que querem deixar suas esposas ou das suas esposas que querem deixar seus maridos. Porque seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Então, esta aliança, este pacto, este acordo, ele é feito sim, no momento decisivo, onde a proposta é unir para sempre, até que o Senhor nos separe. E certamente quando alguém decididamente vai fazer esta aliança, vai fazer com alguém que ele e que ela entendeu que era a pessoa melhor do mundo para a sua vida. E fazem isto em nome do quê? Em nome do amor. Em nome do amor. E agora, com o passar do tempo, as pessoas aparecem com a ideia de que não há mais amor, aparece com a sugestão de que não dá mais para estarem juntos, e às vezes, já com construção de famílias. Então isso é um ato seguramente traiçoeiro. E essas pessoas foram enganadas e estão querendo enganar. E eu diria, no âmbito espiritual, essas pessoas estão cavando covas para si mesmas. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Deus odeia sim aqueles que repudiam, porque divorciar é mandar embora, é despedir, é repudiar, é dizer não a um projeto lindo e maravilhoso que Deus fez com um propósito do homem ser sim mais feliz. E na maioria das vezes o divórcio sempre acontece quando aparece uma segunda pessoa no relacionamento de um casal. E as pessoas pedem sim o divórcio. Não é porque não aguenta mais o ser amado, é porque acha que encontrou alguém melhor. Na verdade, é uma troca. Eu vou trocar essa mulher que já está velha, essa mulher de 60 anos, eu vou trocar por duas de 30, ou sei lá, coisa que valha. E esquece que, na verdade, envelheceu também. E eu sei que na maioria das vezes, é isso aí. As pessoas que estão sendo levadas pela modernidade, pela depravação, pela imoralidade, pelo liberalismo secular. O século 21, século do tudo pode. Então, infelizmente, as pessoas esquecem que dentro daquela aliança
existem, sim, não só dois corações que juraram fidelidades até que a morte separe, mas agora tem mais corações no meio. Tem aquela criança, tem aquele pré-adolescente ou até mesmo adolescente, que é o rompimento da aliança dos pais. Eles passaram por processos dificílimos que eles não estavam prontos, não estavam preparados. E muitos destes jovens se tornam delinquentes, são jovens recalcados, revoltados, marginalizados, discriminados. E eu diria a você que ainda não fez, mas está pensando, que pense nisso, que Deus não vai tirar por menos. E você é responsável sim, pelo futuro do filho que você colocou no mundo em nome do amor, que é fruto deste amor. Então certamente, Deus não vai deixar por menos. Sei também, aqui foi o caso de Malaquias, mas sei também que há outros casos, mas todos estão relacionados a isto aí. Eu bem verdade que alguém diz, olha pastora, o motivo da minha separação não é nada disso. É uma questão de temperamento. E eu sempre pergunto, de quem? Temperamento forte de quem? Seu ou dela? Meu. E por que você casou se sabia que tinha um temperamento forte, que quem fosse ficar com você não queria conviver com uma pessoa de temperamento forte? Não é? Por que você não escolheu alguém do mesmo nível de temperamento que o seu? Lampião, por exemplo, tem um temperamento fortíssimo, todo mundo sabe a história dele no Nordeste. Ele fez o quê? Casou com Maria Bonita, mesmo temperamento, sem nenhum problema. Então, a palavra maravilhosa e linda que se usa é incompatibilidade. Queridos, não é incompatibilidade não. Não é incompatibilidade não. Às vezes, o problema está nas bases, no alicerce. O Senhor nos dá uma linda lição sobre a formação de uma família, na parábola dos dois construtores. E Ele nos ensina que precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Em segundo, colocá-la em prática. E se a gente der ouvido e colocar em prática, a gente vai edificar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, sobre um fundamento. E esse fundamento é um fundamento bíblico. Glória a Deus. Então, as oportunidades, elas começam na escolha. Então, não escolha a pessoa errada. Quando você escolhe a pessoa errada, você vai ter a pessoa errada. Então, você não tem do que reclamar. Se você resolve fazer uma aliança, você casa com um homem feio. Então, você está fazendo aliança com quem? Com um homem feio. Para quê? Para viver até que a morte os separe. Agora, depois de 5 anos de casada, você vai dizer, meu marido é muito feio, pastor. Mas desde quando ele é feio? Desde que eu casei. Por que casou com um feio? Porque não escolheu um bonito. E vice-versa. Eu estou citando algumas coisas, tá certo? Que talvez isso vá lhe ajudar a repensar aquilo que você está pensando hoje como uma atitude ou uma solução. Então eu quero dizer a todos que estão me ouvindo, que em Malaquias, a Bíblia fala que Deus repudia o divórcio. Mas eu tenho
uma boa notícia e uma má notícia. Eu não sei qual aqui você gostaria de ouvir primeiro. Glória a Deus. A boa notícia é que em 2018 foram realizados 1.053.467 casamentos no Nordeste. No Nordeste. A má notícia é que em 2018, estatística do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, que 344 mil pessoas se separaram. Isto ao ano, ou no ano de 2017. Isso quer dizer, um a cada 3 casamentos acabaram em divórcio. E eu pergunto a você, qual a razão maior destes divórcios terem acontecido? Abuso físico, abuso emocional, sem dizer que a maioria das pessoas não terminaram seus casamentos por conta dessas coisas. Ou seja, estão debaixo do mesmo telhado, do mesmo teto. Uma das razões também pela qual acontece o divórcio. Agora, deixa eu dizer aqui algumas causas muito comuns de casais estarem se divorciando, mesmo sabendo que Deus odeia. Mas aqui vale salientar que são pessoas que não conhecem a Deus. Partindo de um pressuposto, se todos conhecessem a Deus, isso aqui, esses números, significativamente diminuiria muito e muito mesmo. As causas mais comuns de divórcios é a monotonia. Isso tem trazido a ausência de diálogo aos casais, tem trazido também divórcio. Dissensões demais. Casais que... Outro dia, um casal de noivos me pediram uma opinião acerca do casamento deles. Eu digo, mas sincera mesmo, a opinião? Ele disse, sim, pastor, o que é que o senhor diz? Eu digo, não casem. Mas pastor, o senhor dizer que a gente não deve casar? Eu digo, claro. Como noivo, vocês já estão brigam toda semana. E quando casar, não vai dar certo. Isso é verdade. Então, outra causa são opiniões diferentes. Casais que têm opiniões diferentes. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E ninguém cede o direito ao outro. Então isso vai terminar um dia em divórcio. Ausência de intimidades. Casais que não têm intimidades. Também gera divórcio. Infidelidade. Aqueles que casam cedo demais. Não só cedo no sentido idade biológica, cronológica, mas biológica também. O vilão maior do casamento são dois: o dinheiro e o sexo. E por último, expectativa em reais. São razões pelas quais são encontradas os casos mais comuns para divorciar. Mas eu quero alertar 3 coisas para que pelo menos seja evitado você divorciar. Dinheiro, sexo e expectativas em reais.
expectativas irreais. Não espere aquilo que a pessoa que você ama ou quer casar com ela lhe dê. Não. Existe um princípio de possibilidade que precisa ser avaliado antes do casamento. Quais são os seus sonhos? Quais são as expectativas dele, dos seus sonhos? A pessoa que você escolheu para casar está na mesma direção de pensamentos e ideias? Concorda com os seus pensamentos, com as suas ideias? Quais são os sonhos desta pessoa? De acordo com aquilo que a pessoa sonhar, veja a expectativa. Então você casa com um moço muito simples, um moço que está acostumado a viver na sua simplicidade, morar num bairro simples, andar de bicicleta, ter um salário aí razoável de dois mínimos ou 1,5 mínimo. Tudo bem, esse moço está começando a vida, mas os sonhos dele é ser presidente do Brasil. Pastor, isso não é possível. Claro que é possível. Se ele for um moço dedicado aos livros, se for um moço que sonha com os pés no chão, e ele correr atrás disso aí. Então, você pode estar casando com alguém que pode sim ser a pessoa dos seus sonhos. Pode sim ser. Então você vai contribuir, você vai ajudar. Mas você tem que admitir também que os sonhos que esta pessoa está querendo pode não atingir na sua totalidade, e sim parcialmente. Então você está disposto a viver com uma pessoa pelo resto da vida, com uma vida simples? Se você estiver, vai ser feliz, case com essa pessoa. Mas se você entende que você merece mais, o que é que você vai fazer? Procurar alguém que possa lhe dar mais. Eu quero trazer uma particularidade. Eu quero trazer uma particularidade nesse aspecto, tá certo? De uma namorada que eu tive, hoje minha esposa, e um dia eu cheguei para ela e rompi o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu entendi que ela merecia alguém melhor, de maior condição. Esse é o meu entendimento. Mas o entendimento dela fez valer eu entender que ela era a mulher da minha vida. Ela disse: não, eu quero você, caso com você, e com você moro até debaixo da ponte. Está resolvido o problema. Glória a Deus. Agora, tem pessoas que fingem uma qualidade que não tem, apresenta uma situação econômica que é fora da sua realidade, vou fazer, vou acontecer, aí depois casa, ilude o outro, e o outro de repente vai querer aquilo que o outro já não tem mais condição de dar. Então o casamento está simplesmente acabado. Isso é o vilão maior, um dos vilões maior, que é a expectativa irreal. Segunda é o dinheiro, que também está dentro do mesmo projeto, tá certo? Se você quer um marido rico, se você quer uma mulher rica, você casa com uma pessoa rica. Mas se você quer alguém simples como você, case com alguém simples como você. Ou se você é muito bem economicamente e quer casar com alguém simples, isso não é pecado nenhum, nem problema nenhum, desde que você não queira trazer essa pessoa debaixo dos seus pés. Desde que você entenda que está amando alguém e não contratando alguém para ser sua empregada, para subjugar essa pessoa. Porque não existe coisa pior no relacionamento do que um viver sob a obrigação de depender do outro. Não tem nem o direito de pensar. Isso é horrível. E, concluindo,
é o sexo. O sexo também, no casamento, ele é por demais importante, tanto é que o sexo é coisa maravilhosa, linda, foi Deus que criou, e Deus disse que o homem crescesse e multiplicasse para vir a formação da família, mas o sexo é uma questão muito de cabeça, tá certo? O sexo ele começa em cima de uma realidade de carinho, respeito, responsabilidade, entendimento que o outro é importante para a sua vida. Então isso aí está no contexto sexual, que às vezes tem pessoas que acham e pensam que o sexo em si é uma cópula. Não, isso faz parte, mas o sexo é questão de cabeça, é você fazer valer o entendimento que o outro é importante na sua vida. Então que Deus em Cristo abençoe os amados irmãos, e estamos aqui certo de que aquele casamento que você pensou que não ia dar certo, que ia ter que divorciar, não vai haver mais necessidade, porque você vai ver sua esposa com outros olhos, você vai entender o quanto ela é importante, e que quando há um divórcio, uma separação, os dois perdem, e o diabo sempre quem ganha no divórcio, tá certo? Que Deus em Cristo os abençoe, exceto que seja por infidelidade, mas mesmo assim tem a mão do inimigo. Que Deus abençoe.